Boa tarde, então, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do LEURB e dizer da minha satisfação de estar fazendo parte do grupo, então, de pesquisa, né? E por conta desse convite, então, quando a professora Elívia fez o contato para a gente falar sobre a questão da paisagem, essa interação entre a paisagem urbana e a paisagem rural, logo eu lembrei das colegas lá, que eu estou conhecendo há pouco tempo também. Eu entrei aqui na URGS como docente faz apenas 2 meses e meio, então eu venho de uma experiência longa na Prefeitura de Porto Alegre, trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, mas sou um agrônomo urbano, sempre trabalhando no urbano, então a minha história é um pouco diferente dos colegas agrônomos que se dedicam mais ao rural, né? Minha atuação sempre foi no urbano. Mas então, conhecendo o trabalho das colegas, a professora Tatiana e a professora Magnólia, que estão bem concentradas sobre esse tema da agricultura urbana e essa questão do periurbano, do rural-urbano, né? Eu logo lembrei de elas não podem deixar de participar, né? E de conhecer também o grupo do LEURB, né? Então, por conta disso, a gente combinou uma palestra em conjunto, né? Conversamos no início da semana para tentar coordenar as nossas falas. E, infelizmente, a professora Magnólia teve um problema que ela não vai poder participar hoje, mas a gente procura trazer no final, depois da fala da Tatiana, então, um vídeo que é um vídeo sobre agricultura urbana feito pela TVE, há 2 anos atrás, 2017, onde a professora Magnólia é entrevistada. Então, de alguma forma, ela participa conosco aqui, então vocês podem conhecê-la, pelo menos quem não conhece ela ainda, né? Bom, para iniciar, então, nossa apresentação, a gente vindo da Faculdade de Agronomia, então, Departamento de Horticultura, a gente pensa, então, nessa questão da construção da paisagem a partir de um dos seus principais elementos, que é a vegetação. Então, nós recorremos, né, a algum referencial teórico, que é o estudo das relações pessoas-plantas, né, no sentido de a gente voltar um pouco mais atrás ainda, antes de nós sermos seres agrícolas, né? Então, nós temos um longo convívio em termos de evolução com o ambiente natural, e esse entendimento é interessante para a gente entender como é que a gente constrói, né, as paisagens de hoje, baseado também nessas influências ancestrais que nós temos de referências da nossa própria evolução. Então, existe uma obra muito interessante, né? Eu trouxe aqui a capa, que se chama A Teoria da Biofilia, que vai falar justamente desse período anterior, né? Na verdade, nós somos seres agrícolas e seres urbanos há muito pouco tempo ao longo da nossa evolução. Durante muitos milhares de anos, centenas de milhares de anos, nós fomos caçadores, coletores, aí então num contato bem mais íntimo com o ambiente natural e sobrevivendo a alguns elementos da paisagem, né, da paisagem natural favoreceram nossa sobrevivência e outros nos dificultaram. Então, nós temos gravado na nossa memória ancestral que elementos são esses, né, e isso influencia muito no nosso comportamento, embora a gente não se dê conta disso, né. Então, basicamente, é isso que fala sobre a hipótese da biofilia, que também vai abordar a biofobia, né. Então, nessas imagens aqui, a gente tenta representar, então, elementos da paisagem, né, e por que nós temos preferência por algumas paisagens naturais também, algumas tipologias de paisagem natural em relação a outras, né. Então, essa relação de biofobia, né, que seria, então, essa fobia em relação aos elementos naturais, ela está associada normalmente a paisagens muito fechadas, né, nos causa medo, porque nós temos ali a sensação de poder ter um perigo à espreita, né, como outros animais, né, que então, aqui no caso de serpentes e aranhas, existem estudos que falam de biofobia e que estudam esse nosso medo fóbico de alguns seres, que é uma coisa tão instintiva que alguns pesquisadores chegam a fazer medições, a simples exposição à imagem de serpentes ou de aranhas causa uma reação na pele que é muito antes de se processar, o nosso corpo já responde, né? Então, por outro lado,
o tipo de paisagem que, segundo quem estuda evolução, favoreceu a sobrevivência da nossa espécie, né, e a nossa dispersão pelo mundo, foi justamente a paisagem de savana. Então, diz a teoria que nós viemos do continente africano, né, onde predomina esse tipo de paisagem, esse tipo de situação, com árvores dispersas, né, e o relvado, onde então a gente teria, além da questão do abrigo, né, de uma circulação, um controle maior do ambiente, né. E, então, e se formos analisar o que nós fazemos hoje na paisagem urbana, quando nós construímos os nossos parques, né, é a reprodução desse tipo de paisagem, né. Então quem trabalha na área urbana ouve muito queixa de quando a vegetação começa a ficar muito fechada, as pessoas começam a ligar para a prefeitura, não, tem que podar as árvores, tá ficando perigoso, e às vezes não tem um perigo ali realmente, né, mas existe uma sensação de perigo, né. Então algumas coisas estão relacionadas, né, a essas nossas memórias ancestrais. Então aqui o Parque do Ibirapuera é um parque também que se caracteriza por ter agrupamentos de árvores, mas tem amplas áreas abertas, né, com relvado. É o caso também aqui do nosso Parque Marinho do Brasil, alguns parques então que a gente tem esse tipo de referência, né. Então o relvado, árvores esparsas. O Parque Farroupilha é sempre uma polêmica, né, uma briga, porque existe uma relação diferente ali enfim, é o parque mais apropriado pela população, né, acho que é o parque onde mais as pessoas têm uma relação afetiva, mas ele tem uma relação também um pouco, como é que eu vou dizer assim, contraditória, né, muito amor pelo parque, muito amor pelas árvores, mas ao mesmo tempo o oposto também acontece, né? Então é um parque muito fechado, as pessoas reclamam do perigo, então ao mesmo tempo que tem pessoas que reclamam demais, quando se corta uma árvore ali tem uma super reação, tem pessoas que querem poda o tempo inteiro, que acham que o parque está ficando perigoso, né? Então a gente tem essa relação controversa o tempo todo, né? A gente está convivendo com essa dualidade, né? E quando a gente fala então na questão passando para essa paisagem agrícola, né, e a nossa relação com a agricultura, ela está tão atrelada ao nosso dia a dia, a nossa rotina, que a gente nem se dá conta, né? Nesse mundo que a gente vive hoje de consumo, a gente não se dá conta que tudo aquilo que a gente está comendo, né, que a gente está consumindo na embalagem, que a gente está vestindo, né, tem uma relação muito íntima com essa paisagem agrícola, que fica, às vezes, parece tão distante da gente, né? Que a gente não associa com o urbano, né? Parece que o rural acontece muito fora. Mas, na verdade, o que nós íamos conversando, né, Tatiana, e com a Magnólia também, que essa paisagem é uma arbitrariedade da gente separar essa paisagem. O professor Campani também falou disso, né? Da gente separar essa linha que separa o rural do urbano. Na verdade, o que a gente imagina é que esse rural e urbano não estão tão separados assim como a gente costuma forçar, né? E sim, eles estão profundamente entrelaçados o tempo inteiro, né? Interagindo. E para a gente tentar entender essa relação entre paisagem, construção da paisagem urbana, a paisagem rural e a paisagem natural, um recurso interessante para a gente fazer uma arqueologia da paisagem é a gente justamente estudar a evolução da história dos jardins, né? Eu acho que se tem algum elemento que representa bem essa relação do homem com a natureza, né, de apropriação da natureza, de controle da natureza e de retorno à natureza, a gente consegue encontrar isso na evolução dos jardins, né? Essa imagem, então, representando o jardim do Éden. Então, os historiadores que estudam justamente a história dos jardins e identificam, né, lá os primeiros escritos, né, que remetem ao início dos tempos, onde então os mitos falam que a gente vivia num jardim de abundância, né? Então muitos pesquisadores associam a uma imagem que ficou na nossa cultura ancestral dos primeiros contatos que se teve com esses assentamentos humanos, onde então se aprendeu a utilizar a água para a construção então dos cultivos, primeiros cultivos agrícolas, né? Então
outros povos que chegavam e tinham contato com esses primeiros povos desenvolveram provavelmente uma imagem muito fantástica e maravilhosa, né? Então, de repente, era onde você tinha que estar o tempo inteiro circulando por grandes territórios, e de repente você chega em um território extremamente árido, né, como era no Oriente Médio, onde existe o registro dos primeiros jardins que foram construídos, né, e você encontra então no meio do deserto a imagem do oásis, né, com abundância de alimentos e de água. Então isso está registrado também na nossa cultura e provavelmente, segundo os historiadores, vinculado à história da agricultura. E é por isso que os primeiros jardins, eles estão associados à formação das primeiras cidades também, né, dos primeiros assentamentos humanos, e do ponto de vista formal, então o jardim ele deve muito à agricultura, né? Então os primeiros jardins que se tem registro, né, no Oriente Médio ou à beira do Nilo, então, são jardins murados, né, então separados do meio externo, que é agressivo, né, que é perigoso, digamos assim, e ali então você tem uma associação de lazer e elementos úteis, né? Então uma grande presença da agricultura ainda nesses jardins e das técnicas de cultivo associadas ao manejo da água, né, à irrigação. Então são jardins com tanques, né, com plantas úteis normalmente, né? E a associação à arquitetura, lá a gente vai encontrar nos jardins da Babilônia, que são também citados na história. Mesmo o jardim persa, depois também, embora ele seja um jardim que é exaltado por ser um jardim dos sentidos, né, um jardim então de cores e aromas, ele também segue o padrão, né, desses tabuleiros, né, embora ele tenha uma simbologia. Os historiadores dizem que essa simbologia, que representa então o rio que percorre o paraíso, que se divide em 4, né, aqui na mitologia dos persas, e que é representado na tapeçaria persa, né, eles representam, na verdade, aqui uma planta baixa de um jardim. Então, do ponto de vista formal, embora exista uma associação simbólica aí, os historiadores dizem que essa forma ela vem de uma paisagem agrícola, né, de um sistema. Então, bom, então e na Idade Média isso fica ainda mais evidente com esse fechamento das cidades e dos espaços construídos, né, os jardins e os espaços de cultivo intramuros, né, são fortalecidos, como é esse caso aqui desse exemplo do Jardim Monacal. A gente tem então o pomar, as hortas, né, fechadas, né, todo o espaço disponível era um espaço então para ser utilizado para alimentação ou para a produção de ervas medicinais. Mesmo nos castelos também se reproduz essa ideia de um jardim que é uma horta, né, que é um pomar. Então isso fica muito forte nesse período. E mesmo depois, quando a gente tem então essa volta à cultura clássica, né, uma abertura o período das navegações inicia aí, e a cultura clássica ela é resgatada, começa a ser produzido então esses jardins, esses grandes jardins, né, jardins de poder, né, que então a família Medici construiu esse jardim em Florença, né, o jardim de Boboli. Mas se a gente olha os padrões, ainda são padrões muito associados ao uso da água, né, a engenharia então aqui ela é levada ao máximo. As práticas de horticultura, o Jardim de Boboli em Florença, ele tem, é muito interessante, porque ele tem lá pelas tantas, tem o escritório do jardineiro capo, né, que é o chefe, é uma autoridade no jardim, realmente é um grande conhecedor de horticultura, né, de práticas de jardinagem. Tem toda uma simbologia associada aqui também, mas essencialmente do ponto de vista formal ele também traz muito dessa forma agrícola, né, para dentro desse ambiente intramuros, né. E aqui então no auge do formalismo então da história dos jardins, que é o Palácio de Versailles, então na França, então a gente tem também essa repetição de padrões, né, também associado a essa geometria, mas a gente nota aqui realmente uma repetição, né, claro, um rebuscamento muito maior. E aqui abaixo a gente pode ver uma parte muito importante do Jardim de Versailles, né,
que é onde se cultivam, então, os citros em ambiente protegido. Aqui é um exemplo bem interessante, né? A orangerie, né, que se chama aqui, onde os vasos, então, quando chegam no inverno, eles são recolhidos a essas áreas internas aqui, e depois eles são, então, trazidos de novo, né, para fora, porque estão em vasos, né. Então, também a gente vê a permanência, né, de uma cultura agrícola, né, mesmo com todo esse formalismo, com todo esse rebuscamento que chegou o jardim francês. Então, a produção aqui de citros, né, no jardim. E está lá Luís XIV, né, que foi o responsável pela construção do palácio de seus jardins. Então, ainda manteve lá adiante, né, embora com todo esse controle sobre a paisagem, sobre o ambiente natural, ele manteve lá suas áreas de caça, os bosques naturais mais adiante, lá no fundo do jardim. Claro que facilitado por algumas diagonais, onde ele podia percorrer a cavalo e então cercar a caça, né? Mas permaneceu então essa cultura, né, da caça, né, embora sob toda essa aparência, né? E no jardim inglês a gente tem uma ruptura, na verdade, quando em relação a essa forma geométrica, né, com esses eixos, todas essas axiais, né? Nós temos, então, uma tentativa de retorno à natureza por uma relação muito forte com a literatura e com a pintura. Então, existe um retorno, uma tentativa de voltar à paisagem natural, mas ela é uma paisagem muito inspirada na literatura e na pintura. Então, a gente vê aqui um dos pintores franceses que influenciou o jardim inglês, né, que é o Claude Lorrain, de como ele pintava essas paisagens. Então ele os pintores viajantes viajavam para aquela Itália da memória ancestral, né, daquela cultura clássica, e eles pintavam então as ruínas e buscavam um imaginário então de um passado bucólico, uma paisagem de pastores, né, pastoril, e eles colocavam tudo isso na mesma paisagem, né? Então colocavam essas ruínas associadas a uma paisagem que era uma paisagem imaginária, na verdade, não era uma paisagem real, né, mas era uma paisagem inspirada na literatura, enfim. E os paisagistas começaram a tentar reproduzir essa paisagem que eles viam nas pinturas, né? Então aqui é um exemplo de uma paisagem rural, então de que ela é melhorada, digamos assim, através que se represa então esse curso d'água, se cria um lago ali, né, e se melhora, digamos, entre aspas, essa paisagem, buscando uma referência, né, na pintura. Então aqui alguns exemplos, né, de jardins ingleses que foram aqui do Capability Brown, que foi uma das maiores referências, né, nesse estilo. Então aqui nada mais era do que uma área rural, então, onde você coloca uma ponte que lembra um passado clássico, né, ela é uma falsa ruína, né, não é uma ruína verdadeira, né. Assim como também aqui o Templo de Apolo, em outro jardim, todos os jardins em áreas rurais da Inglaterra, né? Isso é interessante, para a gente conhecer o jardim inglês de verdade, conhecer o estilo, a gente tem que ir para a área rural da Inglaterra, né? Não é na cidade que a gente vai conhecer o estilo inglês, né? É no meio rural. Bom, depois aqui mais tarde, então, já século XIX, né? Então todo esse movimento dos parques urbanos, né? Com toda essa explosão do crescimento das cidades, né, nesse período pós-industrial, e essa tentativa então de voltar ao natural, de trazer o natural para dentro desses assentamentos urbanos altamente densificados, né, e insalubres, né, a ideia de trazer espaços saudáveis, que a natureza é saúde. E chegando então no jardim contemporâneo, passando pela questão da sustentabilidade, hoje as influências que nós temos, né, de um paisagismo que seria sustentável. Então nós vamos buscar influências formais e conceituais tanto na ecologia, como na ecologia da paisagem, nas artes visuais através da land art, que começa lá na década de 60. A questão do patrimônio cultural, que é um conceito mais recente também, aliás, a paisagem cultural, né? Então se vê aí influências de um naturalismo, do paisagismo regenerativo, que é aquele paisagismo então, que vai procurar regenerar a paisagem degradada, né, e o paisagismo produtivo, uma preocupação muito grande com a biodiversidade, né, e o uso de espécies autóctones, né, que são espécies nativas, espécies perenes, de alta rusticidade, né, que se adaptam então a vários ambientes, né, elas são tolerantes a estresse hídrico,
né, falta de irrigação. Então, é a tendência que vai marcar a forma desse novo paisagismo, né? Então, trago alguns exemplos de alguns paisagistas que são mais contemporâneos, né? Como é o caso do Fernando Chassel, um paisagismo que foi discípulo de Burle Marx, mas que ele vai um pouco além do Burle Marx quando ele se associa, então, à equipe do pessoal do Museu Nacional, que trabalhava com o conceito de ecogênese, né? E que vai, então, tentar procurar se construir paisagens, de ecossistemas de substituição através da construção da paisagem, como eles diziam, né? Então, tentar reproduzir os sistemas naturais, os processos naturais, para se construir uma nova paisagem, né? Então, aqui, isso vai muito pela linha da recuperação de áreas degradadas, né? Então, aqui o exemplo esse espaço na Barra da Tijuca, né? Que virou um condomínio península, né? Então, como ele era uma área muito degradada, se não me engano, era um estaleiro aqui antes. E depois o que ele propõe, então, claro que tem uma ocupação muito densa, né? Mas ele propõe uma recuperação aqui dos mangues, né? Da área de Restinga, e ele propõe uma área de transição, então, entre essa área que seria mais natural e o antrópico, né? Chegando, então, a um ambiente mais de parque, né? Então, que tem os 3 níveis, o mangue, a Restinga, né? E um ambiente de parque, então, mais destinado ao lazer, pensando nessa combinação do homem também como um elemento da paisagem, né? Aqui um exemplo bem mais recente, que é muito conhecido aqui pelo pessoal da arquitetura também, que é o Highline Park. Eu não sei se é conhecido o paisagista, né, que projetou a parte da vegetação, que é um holandês chamado Piet Oudolf, que é uma das referências, né, desse movimento naturalista do paisagismo, de trabalhar com plantas perenes, né? Ele é desse movimento das plantas perenes, então, que busca observar aquilo que ocorre naturalmente, as plantas espontâneas, e ele procura também, dentro de vindo um pouco dessa escola inglesa também, de melhorar a paisagem a partir daquilo que tem, né, mas observando essas plantas rústicas, né, plantas que permanecem com um interesse visual ao longo de todo o ano, mesmo quando tem neve lá, essas plantas mantêm uma estrutura, né, e elas têm um efeito na paisagem. Então ele vem dessa linha, né? Então aqui essas plantas entrando aqui, invadindo essa estrutura, né? A impressão que dá é que elas invadem essa estrutura essa antiga estrutura onde tinha trens aqui circulando, né? E o Parque André Citroën, na França, eu acho uma outra referência importante do engenheiro agrônomo Gilles Clément, né? Que também, se a gente olha de cima o projeto, ele é um projeto que conversa muito com o desenho urbano, né? E também com a paisagem agrícola, aquela que a gente vinha falando, mas quando a gente olha de perto, ele é altamente simbólico e ele faz referência aos ciclos naturais, né? Ele tem todo um circuito aqui que a gente faz, que ele vai desde ele fala dessa alquimia da vida, né? Que começa com a água, né? E vai se transmutando, né? Através da vida, das formas de vida. Então ele tem todo um discurso também e trabalha com as plantas autóctones, né? O Gilles Clément tem uma publicação que se chama o Jardim Planetário, né? Onde ele faz essa ligação poética também do ser humano como o grande jardineiro do planeta, né? Como qual é o nosso papel, né, no planeta, e sim, ser o jardineiro do planeta, né? E aqui uma outra influência que é muito uma grande influência, eu digo hoje, né, quando a gente fala em agroecologia, né, na paisagem rural, essas influências do rural sobre o urbano, é a permacultura. Então, aqui algumas imagens da publicação do Bill Mollison, né, que é um australiano, então, que traz questões de design, né, de uso racional dos recursos para dentro do desenho da paisagem, né, e pensando sempre numa paisagem associada à produção. Uma das linhas mais fortes do Bill Mollison é sempre associar todos os elementos que se colocar ali na construção desses espaços, então que eles têm muitas funções, né. Então aqui são alguns exemplos da famosa espiral de ervas, né, e a horta buraco de fechadura. Então são influências que começam a entrar. E aqui, pensando nessa interlocução da paisagem urbana e paisagem rural, eu trago aqui uma imagem do centro de Porto Alegre. Não sei se são todos daqui, mas se tiver alguém que não é daqui. Bom, aqui é o centro histórico de Porto Alegre. Aqui está
o gasômetro, né, o cais Mauá. E, bom, numa área altamente densificada, assim, a área mais densificada em termos de edificações em Porto Alegre, a gente encontra, se a gente for dar alguns zooms então, aqui, estou identificando aqui um quarteirão, né, onde a gente encontra, então, dentro do ponto de vista dos espaços privados, algumas paisagens que nós não enxergamos normalmente, paisagens, como eu digo, paisagens ocultas aos nossos olhos, mas que são visíveis a quem enxerga das janelas dos prédios, né, para quem mora no centro. Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na prefeitura, quando entrei em 2006, era fazer a vistoria de áreas privadas para liberar autorização para poda, para supressão de árvores, né, fazer compensação vegetal. Então eu tinha que entrar muito, e eu trabalhava justamente na área central aqui. Então eu acessava os terrenos das pessoas para poder fazer vistoria. E na época eu fiquei muito surpreso de saber o que existia de vegetação no centro da cidade, né, em pleno centro, coisas que a gente não enxerga, a gente passa na rua, não tem nada. Quando entra no fundo do prédio, no fundo do lote, tem um universo, né. E eu até conversava um dia com um amigo que é professor no Instituto de Artes, e ele disse, pô, mas que inveja de ti, tu tem acesso, tu consegue ver aquilo. Eu sempre quis saber como é que era o fundo das casas e eu não consigo ver, né. Então, tive o privilégio de conhecer essas paisagens, né. Então, dando um zoom ali naquele quarteirão, isso aqui é perto aqui da Praça Alto da Bronze, né. Aqui um quarteirão, aqui é Fernando Machado. E aqui a gente vê, então, eu vou vir aqui para esse pequeno lotezinho aqui, onde tem um abacateiro, que é muito comum no centro da cidade, né? Isso é uma coisa bem interessante também. O que eu mais recebia aqui quando estava trabalhando na prefeitura era pedido de vistoria de abacateiro, né? Principalmente quando o abacateiro começava a dar fruta e começava a cair no telhado do vizinho, e começavam as brigas, né? Ou estava quebrando o telhado da garagem. Então eu fiquei muito impressionado de saber como tinha cultivo de abacateiro no centro da cidade, né? É realmente impressionante. E esse aqui me marcou porque, quando eu fui fazer a vistoria, fui saber que era da casa de um amigo, um artista visual, que estava instalando ali um ateliê. Esse ateliê existe hoje, se chama Espaço Jabutipê, não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, acho que vale a pena conhecer, é bem interessante, uma pequena casa, né? Então, um terreno comprido. E aqui, vejam o que ele tem aqui no fundo do lote dele, né, em pleno centro de Porto Alegre. E o abacateiro, né, que dava problema com o vizinho, mas que ele nunca quis cortar, né, ele sempre quis preservar o abacateiro. E do abacateiro ele fez também muita arte, literalmente desse abacateiro, né? Então ele transformou esse ateliê num grande espaço de observação dessa paisagem, né? Dessa paisagem natural. Ele é criado aqui em Porto Alegre, né? Ele não é do interior. Pena que ele não está aí hoje, porque eu queria que convidei ele para vir assistir. E o quanto ele levou isso para sua arte, né? Essa observação dos ciclos, né? Da natureza, daquilo que... Eles, pô, mas o que eu vou fazer com esse galho que eu cortar aqui agora? Eu não quero botar isso fora, eu quero aproveitar, o que eu faço? Aprendeu a fazer composto orgânico, né? Aprendeu a aproveitar nos trabalhos de arte dele, né? Então tudo ele foi aproveitando né, de uma forma muito poética, né? Então aqui ele fez uma intervenção em 2011, gravetos armados, né? Com tudo ramos do abacateiro que foi caindo, né? Ele foi juntando, ele foi guardando, e ele fez uma intervenção na fachada do prédio aqui mesmo, né? Do ateliê dele. E aqui ele levou também isso para o espaço expositivo, né? Numa galeria, não lembro qual é o espaço que ele expôs aqui. E aqui alguns sites específicos também dele aqui, né? Juntando abacateiro. Então essa viagem dele de observar, então aqui ele conta que teve um abortamento de frutos muito cedo, aqui os abacates caíram muito cedo, e poxa, pensou todo aquele abacate, estava tão bonito aquilo, como é que eu vou fazer com isso, né? Aí ele fez essa fotografia, fez esse registro, e ele fez também algumas janelas. Eu achei isso interessante, porque a gente está falando de paisagem, né? Então ele fez aqui algumas janelas em abacates, né? Então, falando um pouco, tem muito a ver com essa observação que ele faz, né, da janela dele, do pequeno pátio que ele tem, né. Aqui, passando para uma outra área, para a gente identificar eu estou falando desse rural que brota dentro do urbano, né. Então, aqui dentro da área pública também a gente tem alguns exemplos que são interessantes. Aqui é a Praça da Matriz, é o coração da cidade, né, o início da cidade aqui da Catedral, né, a Assembleia, Palácio Piratini, e a praça mais importante, uma praça tombada a nível federal, mas que em 2017, aqui está a praça, né, então toda a sua monumentalidade, né, em 2017 ela deixou de receber manutenção, houve uma falha muito grave na manutenção da praça em termos de jardinagem, ela ficou abandonada,
E as pessoas começaram a ficar muito revoltadas com esse abandono da praça, né? E começou a aparecer dali vários cultivos, tinha pé de abóbora, tinha pé de milho, né, em pleno centro. E algumas pessoas revoltadas com isso, né, porque a praça tá virando horta particular, tá virando... E aí eu achei essa notícia, eu fui atrás até agora para preparar a apresentação, disse, pô, olha, aquela situação do pé de milho, o que será que foi que aconteceu aquela vez, né? Quem que será que plantou aquilo, né? Foi, até a gente imaginou na época que fosse alguns moradores de rua que dormiam na praça, né, que tinham trouxeram essa cultura para lá. Mas aí então, consultando aqui, achei uma notícia do Sul 21, que era um morador do centro, né, que veio do interior, e quando ele viu o abandono da praça, então a referência que ele tinha, a referência de cuidado que ele tinha em relação ao espaço dele era justamente a agricultura, era o espaço cuidado. Então ele plantou pé de milho em protesto, né, como uma forma de cuidado. Isso eu achei muito, muito interessante, muito simbólico, né, o quanto... Por outro lado, quando a gente vem aqui, então a gente se afasta desse miolo do central aqui, a gente tem uma grande área de aterro aqui, onde foi construído um grande parque, né, o parque Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, na verdade, né, é o nome atual dele, né, que tinha a intenção justamente do oposto. Então a história do parque é bem interessante, porque ele foi construído por um engenheiro agrônomo, né, funcionário da Prefeitura de Porto Alegre, no início da década de 80, sobre esse aterro, e a intenção dele é, o discurso que ele faz sobre a criação desse parque, é que ele estava preocupado, né, que as pessoas vivendo na cidade estavam perdendo o contato com o meio rural. Então a ideia do Parque da Harmonia é que ele fosse um espaço onde as pessoas pudessem, estando próximas ao centro, chegar ali e encontrar a vaca, encontrar alguns animais de criação, encontrar referências da paisagem rural naquele espaço, né? Isso é tão interessante porque, na verdade, a gente vê então toda essa intenção que teve aqui, né? Então um grande espaço, né, que teria essa referência então em termos de conceito. E o que acontece, na verdade, todos os anos, né, durante um bom tempo, né, isso aqui é na Semana Farroupilha, então o acampamento Farroupilha acontece justamente o inverso, né, a gente vê aqui a paisagem urbana, de novo, avançando sobre a intenção do rural, né, um adensamento aqui tremendo, né, porque para quem visitou já o acampamento, você sabe o que é realmente extremamente ocupado, né, é uma briga ali por espaço naquele lugar, e o que eram barracas de início viraram ranchos, viraram casas, tem açougue, tem mercado, tem cafeteria, tem tudo que uma cidade tem nesse espaço, né, que era para ser uma referência de um rural. Então a gente vê esse movimento, nessa dicotomia, né, entre paisagem urbana e paisagem rural, nesse pequeno espaço que a gente mostrou aqui, né, do centro histórico da cidade, né, a gente não precisou nem sair muito fora para ver como essas coisas estão sempre conversando, né. Deixo a palavra então para Tatiana, e acho que depois, né, Tati, a gente tenta passar o vídeo da Magnolia, então, para fazer o fechamento, né.